E aí? A que conclusões vocês chegaram? Que discussões vocês promoveram? E principalmente, gente, eu acho que assim, a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer atingir. O intuito neste momento é fazer com que vocês reflitam sobre como que aquilo que de certa forma está institucionalizado, não está declarado nos documentos, interfere na nossa rotina, interfere na nossa prática. Porque se eu nego que aquilo existe, eu deixo de olhar para aquilo, eu deixo de considerar. E quando eu deixo de considerar alguma coisa, aí fica mais complicado para a gente tentar corrigir o processo, porque a gente passa a querer nadar contra a maré. As coisas estão acontecendo, as respostas vão surgindo e a gente não consegue, como é que se diz, sistematizar essas respostas para tentar entender o que dessa realidade está sendo dito, tá? Por isso que eu volto naquela provocação. Voltem para o estágio que vocês realizaram. Hoje, nesse momento, é muito importante isso. No semestre passado, eu acredito que vocês tenham ouvido isso, perdoem a minha memória fraquíssima, tá? Se vocês falarem para mim, você disse isso, eu não vou discutir, mas eu tenho um caderno para fazer registro. Essas anotações são importantes, principalmente para que você consiga observar o que foi mudando na sua forma de olhar para aquela realidade. Porque assim, os documentos continuaram lá, os currículos. Vocês podem, eu não posso afirmar que vocês conseguirão isso, mas toda escola tem um documento. Projeto Político Pedagógico da Escola, o famoso PPP. Esse PPP, ele traz, de certa forma, as intencionalidades dessa escola, tá? E aí eu estou pegando esse documento porque eu acho que ele é muito emblemático quando ele tenta fazer assim. Qual é a função de um PPP? Ele é um documento vivo, é um documento dinâmico. Esse documento precisa contar um pouco para a gente que realidade é essa, que realidade escolar, que realidade em termos de comunidade é essa, quem são os sujeitos que nós recebemos, porque se eu não conheço os sujeitos que chegam nessa escola, as pessoas, tá? Eu não consigo pensar em termos práticos que currículo eu vou elaborar para eles. E isso é uma coisa que precisa ser muito bem, precisa estar muito clara. Por quê? Porque senão eu não entendo. Eu não entendo a indisciplina, eu não entendo a revolta, porque se eu quero trabalhar estritamente com o que está ali, eu deixo de enxergar as coisas que acontecem. Por isso que a gente fala, o currículo, ele te dá caminhos, ele te mostra o que deve acontecer, o que está previsto para que os alunos em determinadas etapas desenvolvam. Só que só isso não basta. Esse documento precisa de outros, e o PPP da escola te dá essa fotografia. Por que a gente fala que o PPP é uma fotografia? Porque ele é um retrato de um momento específico naquela realidade escolar. Imaginem aquela escola que fez o seu PPP em 2000, no ano 2000, e nunca mais voltou a olhar para aquele PPP. Pensa na sua vida no ano 2000. Quanta coisa mudou nesse tempo e quanta coisa terá mudado nessa realidade escolar. Quantos governos passaram, quantas leis, quantos decretos, quantas novidades chegaram, quantas novidades foram retiradas. Será que isso não mostra um pouco assim pra gente? Por que muitas vezes o professor tem resistência a querer aderir a uma determinada atividade? Por que de repente os alunos decidem se rebelar? Todos os alunos se unem para dizer assim, não, nós não queremos ser tratados dessa forma. Porque muitas vezes no currículo está escrito que a escola é democrática, que todo mundo deve trabalhar junto, todo mundo deve estar lá, uau, vamos colaborativamente construir uma escola. E aí você começa a observar que a prática não é bem assim, porque você tem um diretor que age de forma pouco democrática, dizendo, é assim que eu quero que as coisas aconteçam.
E os professores, dependendo do contexto que eles estiverem, eu sempre preciso entender um currículo dentro de um contexto. Tá? Um contexto é uma realidade. Porque se eu perco essa realidade, se eu perco essa linha, ele fica vazio de sentido, tá? Porque, de novo, que homem eu estou formando, que cidadão eu desejo, que sociedade eu quero. Olha hoje, observa, o que resgatem nas discussões de vocês, o que vocês viveram no estágio, o que vocês viram no estágio. Vocês, não é um processo de acreditação, mas nós podemos considerar que aquilo que foi visto, e não é, eu não quero juízes aqui, nem juízas. Eu quero pessoas que estão refletindo sobre um momento vivido. Aquilo que vocês viram, aquela rotina, aquela prática, aquilo que está institucionalizado, de certa forma, por exemplo, se nós pensarmos numa sociedade democrática, aquilo que foi observado atende a constituição de uma sociedade democrática? Essa é uma pergunta. Por isso que é importante, vocês precisam ter clareza que perguntas, muitas vezes, auxiliam mais do que respostas muito bem elaboradas. As perguntas nos ajudam a questionar. Esse currículo que está lá expresso, declarado, nem sempre é a realidade que está sendo vivida. Nem sempre é a realidade que está sendo entendida. Porque entre o que está ali nos documentos e aquilo que é praticado, ó, existe um abismo entre essas duas pontas. E nós precisamos discutir isso dentro da escola. Eu preciso trazer muitas vezes assuntos que não estão ali sendo discutidos no currículo. E não é para causar, não é para polemizar, é para tentar, gente, eu acho que, fazendo um exercício agora reflexivo, tentar mostrar que a escola é uma instituição social dentro da qual nós construímos conhecimento. E é nós construímos. Não é o professor só falando mecanicamente. Igual esse processo aqui. Eu estou aqui falando. Tem gente que nessa hora provavelmente está pensando na janta, provavelmente está pensando em várias outras coisas. E isso também é uma resposta. Isso também é um dado. Quando a gente para pensar, o que incomoda vocês? O que de certa forma, que vocês observaram, deixa vocês inquietos, inquietas, quando vocês pensam assim, poxa, se eu quero uma sociedade democrática, eu quero uma sociedade onde as pessoas efetivamente participem, que elas entendam que aquele buraco que está lá na porta da casa dela, não é o currículo da escola que vai dizer, você tem que procurar a prefeitura, você tem que acionar um canal específico, você tem que fazer esse caminho legal. Mas o currículo, se a gente para analisar um pouco mais, ele dá subsídios para que eu consiga, isso é uma forma de enxergar, ele me dá subsídios para que eu consiga enxergar caminhos, porque ele me ensinou, ele foi construído pela equipe profissional das escolas, nos outros espaços, para ajudar essa pessoa que está aqui do outro lado, esse aluno, a interpretar possibilidades. Tá? Se a gente para pensar na língua portuguesa, qual é a função da língua portuguesa, gente? Às vezes eu brinco que muitas vezes a matemática é fácil. O difícil é ler o enunciado. E aí a pessoa fala, não, matemática é difícil. Concordo, matemática é uma outra linguagem. Só que dentro de uma base curricular, eu construo o conhecimento de uma forma, a gente sempre pensou, eu parto do mais simples para o mais complexo. Será que é assim que funciona mesmo? Será que é isso que está prescrito lá? Que está na base comum? Sei, eu preciso estudar, e cada um dentro da sua especialidade. Só que cada um dentro da sua especialidade precisa, de novo, entender este currículo dentro de uma sociedade muito maior. Nós podemos parar para refletir na forma como nós vivemos a escola
no nosso tempo, há 10, 20, 30 anos atrás, e como as crianças vivem essa escola hoje. Na nossa época, eu poderia falar assim, a nossa escola tinha um formato no qual ela ia criando mecanismos para que a pessoa, aí eu vou pegar assim, o que está lá explícito? A escola é uma instituição democrática, as portas dela estão abertas para todos. Mas, ao mesmo tempo, eu começava a criar mecanismos para que os sujeitos não se sentissem pertencentes àquele espaço. E aí a gente começa a estudar lá na década de 70, na década de 80, o fracasso escolar. Por que fracassam? E agora, pensando nessa pontinha desse questionamento, vamos lá para o polo Alphaville. Há essa coerência entre o currículo de ação e o currículo oculto. Pontuou-se que há necessidade de considerar a relação escolar para o alinhamento das ações pedagógicas, visando o desenvolvimento do currículo proposto. Percebeu-se também que em algumas situações não há relação entre o currículo de ação e o currículo oculto. Por exemplo, a professora exige respeito, só que muitas vezes ela entra gritando, demonstrando uma falta de respeito por eles. É isso que a gente percebeu nas nossas observações. Eu peço desculpas porque eu não consegui ouvir o seu nome, eu sei que você é do polo Alphaville, e eu gostei, assim, a parte que eu ouvi das reflexões foram interessantes. Eu acho que a gente precisa realmente fazer esse movimento que vocês fizeram e ampliar os questionamentos nesse currículo de ação, que é como está no documento, no guia que a gente vai discutir. Esse currículo de ação, ele serve para que a gente saiba como agir. Mas, como você mesma falou, e isso eu acho que é muito interessante a gente pontuar, não está institucionalizado que a gente deva gritar com ninguém. Mas quem de nós nunca teve um professor que pedia silêncio gritando, por exemplo? Quem de nós nunca teve um professor, a minha experiência como aluna é na escola pública, ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, que ouviu o professor falando assim, façam o que vocês quiserem, meu salário está lá no final do mês. Isso é demonstrar respeito com o outro. E aí a gente pensa, todo o currículo ele é elaborado de uma certa forma pensando em teoria, tá? Uma sociedade na qual as pessoas se respeitem. Porém, quando eu vejo a ação, eu vejo essa execução, de certa forma, em diferentes realidades, gente, eu me atrevo a afirmar que em cada um dos polos que nesse momento estão aqui conosco, cada um de vocês deve ter uma experiência semelhante a essa. Um professor que pede silêncio gritando, que entra gritando com os alunos. E aí a gente percebe, nós falamos de uma categoria profissional. De certa forma, é como se a gente falasse assim, nós reproduzimos comportamentos. E isso está muitas vezes assim, ó, tão arraigado, que a gente já não se questiona, a gente já acha que esse é o padrão. Quando a gente pensa no comportamento das pessoas, que acaba sendo esse o comportamento de todos os professores. Só que será que tem que ser assim? E de novo eu dou um passo atrás, literalmente. Eu preciso pensar, que sociedade é essa? Se eu quero pessoas que se ouçam, eu posso começar a gritar dentro de uma sala, quem vai se ouvir se todo mundo começar a gritar? E não é difícil, eu lembro de uma professora que eu tive, que ela chegava na sala, ela esperava uns 2 minutos as pessoas começarem a terminarem as interações que elas tinham estabelecido. Como ela via que não ia parar, eu achava isso o máximo, como ela conseguiu o silêncio indo pelo outro lado. Ela começava a falar, os colegas percebiam que ela estava balbuciando alguma coisa, não sei o quê, e ela terminava. Quando o silêncio era quase absoluto, ela falava assim, então fecha o caderno que a gente vai fazer prova agora. Gente, era um silêncio. Mas ela nunca aplicou prova. Mas assim, para perceber o que o respeito ele é construído, também não está lá, não existe um item, não existe no currículo lá respeito. Porque, de novo,
não está escrito na ação da prescrição, mas está escrito em um local que é naquele das interações. Nós construímos esses comportamentos muitas vezes nas interações. O quanto que a gente reproduz do comportamento daquele professor. Quando nós dizemos assim, eu não quero ser igual a essa pessoa. O que você está fazendo? Você está negociando entre aquilo que você acredita, aquilo que você toma para si e aquilo que você nega, aquilo que você fala, isso é seu. Se você acha que ser um bom professor é agir dessa forma, porque assim, o conteúdo ele sabe. Eu parto do princípio de que o conteúdo está garantido. Mas para além do conteúdo, eu preciso desenvolver outras habilidades. Eu preciso conhecer as pessoas com as quais eu estou falando. Nesse momento, toda a minha fala, a gente pode parar para pensar no contexto da educação à distância, é pensada para adultos que deliberadamente escolheram estar hoje, neste horário, participando dessa discussão. Eu considero que são pessoas que escolheram intencionalmente ingressar nesse processo formativo. Eu não consigo captar as expressões, mas eu consigo muitas vezes, como é que eu posso dizer, inferir as expressões de vocês. Por uma coisa que eu estou falando, eu penso, eu preciso pensar. Muito desse comportamento, hoje, que eu possuo, é com base nas minhas experiências anteriores. E eu sempre penso, como que eu ajo aqui nesse espaço para ser o mais respeitoso possível com aquele que vai receber? Quando eu tenho cuidado de, por exemplo, pegar a atividade, escrever a atividade que eu espero que vocês realizem, que eu posto no Moodle, que eu deixo disponibilizado um texto para que vocês possam discutir, o texto do Michael Young vai discutir isso, o futuro da educação em uma sociedade do conhecimento. E esse texto tem uma intencionalidade quando a gente para discutir essa questão do currículo, tá? Que sociedade é essa que valoriza o conhecimento, mas parece que é mais sociedade da informação, porque eu tenho várias informações sendo veiculadas e o conhecimento ele é um processo muito mais moroso, ele implica discussão e de novo, olha como as coisas se encaixam. Por que a discussão em grupo? Para que a gente possa construir conhecimento próprio a partir do olhar do outro, na discussão. E discutir é bom, gente. Estou falando de discutir, eu não estou falando de sair para o braço, igual muita gente faz. É discutir. A discussão é ótima, porque a discussão me desestabiliza. Quando eu tenho um outro para discutir comigo, me mostrar coisas que do local que eu estou eu não consigo perceber, isso é ótimo. Eu estava discutindo isso agora há pouco com outros colegas. Eu preciso olhar para essa realidade tentando entender aquilo que está declarado diz que eu devo estar caminhando por aqui. Mas por que eu estou indo por aqui? O que está acontecendo? O que não está sendo refletido? E sozinho, gente, é muito mais difícil. Principalmente se a gente para considerar a nossa situação. Somos profissionais, eu repito isso assim, é até chato, tanto que eu falo, profissionais do diálogo, de interação. E isso aqui, hoje, por exemplo, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, não seria possível, não seria concebido como uma forma prática de discussão de um determinado conteúdo. 50 anos atrás, muito menos. Eu tinha um modelo muito bem definido. E hoje, graças a Deus, eu agradeço de verdade, nós temos várias formas. Quando eu penso que a minha sala de aula é do tamanho desse país, eu fico aqui, vocês me matam quando vocês me deixam curioso, porque eu não sei o que vocês discutiram. Tá? Quando vocês não compartilham as discussões. Porque o que vocês vão colocar lá hoje é com base em uma experiência que vocês viveram, mas vocês vão ter que ter lido o texto, vocês vão ter que ter discutido, para poder exemplificar. E aí eu acho que é importante, partindo de uma experiência vivida, como o currículo declarado nos documentos, nem sempre é o praticado cotidianamente, e como isso interfere. Esse movimento que vocês farão é na discussão em grupo e é uma síntese. Por isso que vocês vão voltar lá no documento. Não é para escrever em fonte tamanho 5. Isso não é uma coisa que eu não falei no começo. Tem gente que colocou a fonte tamanho 5, escreveu 6 páginas. Não, gente, pelo amor de Deus, é uma síntese. A síntese do grupo. O grupo, diante de tais relatos, chegou a essa conclusão.
Ponto, simples assim, não dói. E é para usar aquela ficha que está lá. Recursos ao aluno, modelo de ficha para entrega. Porque lá eu vou saber qual é o seu polo, qual é o seu nome. Tem gente que é jocosa, colocou o nome no final do trabalho. Ai, meu pai do céu, eu não sei o que eu faço. Tem gente que não colocou nome, o trabalho está lá em branco. Eu vou ter que caçar, pescar a pessoa. E aí, coleguinha, você não para pensar no seu coleguinha. Porque se você fez o trabalho em grupo e deixou a atividade sem nome, eu vou dar crédito pro teu colega de que jeito? Parou para pensar nisso? Não, não quero espalhar a briga nesse momento. Tá? Mas é só para perceber, tudo tem uma intenção. Eu preciso declarar para o outro, por isso que eu converso, por isso que eu dialogo, por isso que eu explicito. Toda a minha intenção no encontro de hoje foi provocar vocês no sentido de olhar para uma realidade vivida e pensar, será que essa realidade, olhando para os documentos, ela responde, aquilo vivido lá, vai culminar naquilo que se espera que aconteça, que está lá prescrito no documento? Isso é para a gente pensar, tá? E, gente, olhem lá, se tiver dúvidas, converse com seu tutor, pode colocar a dúvida no Moodle, manda a dúvida lá, tem fórum, é interessante, gente, o fórum, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega, tá? Eu vou depois postar as atividades de vocês com as devolutivas. Vou pedir nesse momento, já caminhando para o final, que vocês sejam amigos de vocês mesmos. Por que eu estou falando isso? Mês que vem vocês terão provas, estudem, foquem naquilo que vocês têm um pouco mais de dificuldade e vá tranquilo, tá? Não deixa para fazer a prova final falando assim, vou só para as cabeças. Só para o final, não vá, meu filho, porque senão você vai perder a cabeça se você não atingir a média que você precisa no final, na prova final. Faça as provas, não colhe, gente, não colhe, é muito desgastante para a gente lidar com adultos que colocam a prova no colo, o corpo começa a escorregar para copiar a prova do outro, não precisa disso, tá? Demonstra o que você sabe, eu tenho certeza, você tem muito, você construiu muito conhecimento, tá? E é isso que você vai mostrar aqui um pouquinho hoje na atividade, a partir da discussão, a síntese que vocês colocarão. Tudo bem? Desejo para todos vocês um ótimo encontro, uma ótima prova, que vocês tenham muito sucesso, que passem logo de uma vez, não fiquem para DP, não fiquem para nada, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Pessoal, até breve.